Sejam bem-vindos ao primeiro programa do RECRI, Rede Cristã de Empreendedores. E hoje vamos conhecer uma história de um jovem ex-viciado em drogas que abriu uma galeria de artes no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e superou todas as dificuldades e hoje é um empresário de sucesso nesse ramo. Olá, meu nome é Vitor Hugo, vocês estão assistindo o programa do RECRI e agora eu vou mostrar a galeria Vitor Hugo para vocês. Sejam bem-vindos. Comecei a usar drogas em uma época que eu, assim, né, tava andando com uma turma que andava de skate. Não que o skate tenha algum problema, né, é muito bom, até um esporte, mas a turma era meio pesada. Aí eu comecei a fumar, né, com os 13 anos eu provei maconha, né, comecei a fumar um pouco de cigarro e tal. Aí assim, achava que eu era super cabeça, falava, não, eu nunca vou usar drogas, eu não considerava a maconha uma droga, né? Era uma diversão, todo mundo fumava, então era uma coisa bem tranquila. E aí eu comecei a fumar, mas achava que nunca ia usar uma droga mais pesada. Isso assim, durou uns 2 anos. Eu fiquei fumando maconha, né, 13 anos, com 14 anos. Aí com 15 anos eu provei a cocaína pela primeira vez. 2 anos para um jovem, adolescente, é muito tempo, né? Você acha que é fala, pô, sou um cara super cabeça, né? Eu não vou usar droga, eu só fumo maconha, tranquilo, mas 2 anos depois eu provei, né, a cocaína, e aí com 16 anos, né, 16 para 17 anos, eu provei pela primeira vez o crack. E aí foi, tipo, destruição total, né? Aí comecei a usar o crack, usei algumas vezes, em poucos meses eu estava super viciado. Não, uma droga, assim, muito do mal mesmo, muito pesada. E aí, assim, acho que uns 5 meses, 8 meses, depois de ter usado crack a primeira vez, eu, assim, praticamente fui morar na rua, né? Eu ficava mais na rua do que em casa. Ficava, sei lá, 5 dias usando a droga, ou até 10 dias usando a droga para ir embora depois. Quando eu me converti, eu estava em uma situação, muito ruim, porque eu tinha ficado anos sem estudar, anos sem trabalhar, né, vivendo essa fase de loucura e tal. Então, assim, eu me converti com 18 anos, não tinha profissão, né, tinha parado de estudar. Eu estava em uma situação super complicada. Assim, eu comecei maconha com 13, mas tipo cocaína com uns 15. E aí, mas, tipo, um ano e meio, depois eu provei o crack, entendeu? Então, assim, é rápido, mas para um adolescente, ele acha que ele é super... tipo, assim, eu fumei maconha dos 13 aos 15 anos. São pra gente, que tem vários compromissos, responsabilidade, 2 anos voa, mas para um adolescente, 2 anos é muito tempo, entendeu? Você fala, pô, mas tipo, eu sou mal cabeça, eu nunca vou usar drogas. Eu só fumo maconha, né? Maconha não é droga. E aí passa uma semana, um mês, aí foi 1 ano, 2 anos, aí um dia eu provei, tipo, a cocaína. E aí foi indo, entendeu? Aí, tipo, usei uma vez, aí acho que uns 15 dias depois a segunda vez, aí uma semana depois a terceira, aí foi, entendeu? Aí foi se intensificando, mas o crack, ele foi muito mais intenso, né? Eu usei uma vez e no outro dia eu queria de novo, entendeu? Porque é um outro reino mesmo, tipo, é do mal, o negócio é do mal. Então, né, como tudo é um processo, ele também usa essa estratégia de um processo, né? Assim, começa saindo de vez em quando, isso para jovem, né? Para adolescente. Vai de vez em quando, toma um vinhozinho, prova maconha um dia, aí começa a fumar maconha, aí um tempo depois, né, prova cocaína, fala, não, só vou provar. Então, tudo é um processo, mas quando chega nessas drogas mais fortes, igual o crack, aí ela te pega, acho que com muita intensidade, entendeu? Eu fumei uma vez e aí, sei lá, menos de 1 ano depois eu já, tipo, praticamente estava todo dia usando, cheguei até a roubar para usar drogas, entendeu? Mas, tipo, roubar toca-fitas, porque a família não queria mais. Assim, a minha mãe e minha irmã sempre estiveram do meu lado, dando toda a força.
Eu fiquei assim, mais ou menos 1 ano. Eu usei crack acho que uns 2 anos, de repente. O último ano da vida eu usava na rua. Meu, tipo, assim, eu dividia cachimbo de crack com morador de rua. Meu, tipo, assim, foi uma coisa bem intensa mesmo. Eu dormi na rua vários dias, entendeu? Com todo respeito, né, mas eu sempre odiei sujeira, assim, tipo, mau cheiro e tal. Então, assim, eu ficava usando as drogas, mas eu arrumava uma grana, né, ou para ir para casa, para tomar um banho, passar um perfume e me trocar, ou, assim, várias vezes eu dormia em hotel. Assim, aqueles hotelzinhos lá do centro que são tipo um chiqueiro, né, mas era melhor do que estar na rua. Várias noites eu fiquei na rua usando drogas com morador de rua. Então, assim, eu vivi esse cenário, tipo a Cracolândia mesmo, né? Minha mãe e minha irmã sempre me ajudaram muito, né? Me deram todo o amor e tal. Mas, assim, a minha libertação com as drogas foi Deus. Eu usei cocaína, pra caramba, usei crack, eu usava toda noite 5 gramas, em média. Por quê? Porque era o limite que eu podia usar. Várias vezes eu quase tive overdose, eu parava, eu falava, pô, agora eu vou morrer, tenho certeza. Então, assim, eu aguentava mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, várias noites eu usei 5 gramas de cocaína e, o crack, que dizem que é uma droga que é mais barata, todo mundo... Mas, assim, ela tem um uso muito mais... Exemplo, assim, a cocaína eu usava 5 gramas, eu não aguentava mais. E era, em média, R$10 o grama, vai. Tipo, R$50. O crack, eu usava, isso há 15 anos atrás, sei lá, R$300, R$500 em uma noite de droga, entendeu? Porque o efeito é muito rápido e a vontade de usar também vem mais rápido. Então, né, por isso que eles ficam assim, na rua querendo, né, arrumar dinheiro só para usar drogas e tal, fazem, né, tudo para usar droga, roubam as pessoas, etc. Mas a minha libertação foi Deus, eu nunca fui para clínica, nunca, assim, eu entendo que realmente existe um lado químico, né, que é a dependência química e tal, mas na verdade o lado espiritual é muito maior do que o lado químico. Sei lá, é 15% químico e 85% espiritual. É uma dependência, é uma legalidade espiritual, uma coisa muito espiritual mesmo com as drogas, entendeu? Infelizmente a gente perde várias pessoas, muitos jovens e algumas pessoas que a gente, por exemplo, o Chorão, né, do Charlie Brown, que a gente queria muito ele com a gente lá na igreja, ia ser uma bomba no inferno. Infelizmente o cara foi embora, com certeza ele viveu o que eu vivi uma noite. Segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar emoção. O crack é um vício que ele, assim, ele vem realmente para matar as pessoas. Então, assim, eu vivi coisas terríveis com crack, assim, já teve noite de eu, literalmente, assim, hoje eu posso falar que a gente conhece um pouco do cenário espiritual, mas já teve noite de eu lutar a noite inteira com o demônio. Fisicamente, eu já tive noite de eu lutar a noite inteira. E eu amanheci num hospital, a Renata é minha noiva, ela foi me buscar um dia no hospital. Eu estava com as 2 mãos quebradas e com os 2 pés quebrados de manhã. Eu lutei a noite inteira com o demônio querendo me matar. No mundo espiritual, a droga é uma brecha para o cara entrar. Então, assim, é muito sério, né? E vem aos poucos, né? Vem bebidinha, maconha, cocaína, crack. Então, assim, Deus permitiu que eu vivesse isso para eu, assim, conhecer um pouco desse cenário espiritual que rola por trás das drogas. Então, assim, foi uma coisa, acho que criada aí por uma cúpula mundial, não sei, com esse objetivo de criar essa legalidade espiritual mesmo. Tem várias pessoas que morrem com droga, que pulam de prédios e tal, que eu tenho certeza que muitas delas não se mataram. Elas entraram em uma luta, mas igual a palavra fala, que as trevas se tornaram tão intensas que se tornaram palpáveis. Então eu cheguei a viver isso em um cenário, e assim, eu usei droga um tempão, então assim, eu sei o que é alucinação e o que o que era espiritual, entendeu? Então, hoje eu sei isso, hoje eu conheço isso, eu posso falar. Então tem várias pessoas que são mortas mesmo em luta, chega a ser tão intenso que se torna uma luta física com os demônios, entendeu? Assim, na época, para mim, não existia, né?
Espírito Santo, nada disso, de Deus, mas assim, eu quis descer naquele ponto. Eu falei, me deixa aqui. Os caras, pô, você é louco, vamos embora. Aqui não tem nada, é tudo mato. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. Os caras encostaram, encostaram o carro. Eu vi uma casinha, assim, mas, tipo, no meio do mato lá tinha uma casinha bem simples. Aí eu falei, eu vou lá pedir informação para ver se passa ônibus que vai para São Paulo, para Ubatuba, algum ônibus que eu possa ir embora. Aí, tipo, tinha uma estradinha uma trilha, né? No meio do mato eu comecei a andar naquela trilha, aí veio um homem em minha direção, falou, o senhor me enviou para falar com você. Aí quando ele falou, eu caí de joelhos no chão, tipo, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, eu senti um poder que, assim, minhas pernas, dobrei, caí, entendeu? Caí de joelho e, assim, ele começou a profetizar na minha vida, né? Tudo que eu ia viver, tipo, Deus tinha me escolhido como um homem de Deus para pregar o evangelho, para transmitir a palavra dele e tal. E aí era tudo, tipo, contrário à realidade que eu vivia, né? Tipo, eu não curtia evangelho, não curtia evangélicos. Mas, tipo, eu tocava até uns atabaque em centro, que chama Ogan. Teve uma época da minha vida que eu frequentei um pouquinho Umbanda, então, assim, era bem, tipo, contrário ao que eu vivia naquela época, né? Mas aí foi a experiência que marcou muito, assim, né? E até hoje eu levo isso para a minha vida. Tive outras experiências, né? Quem anda com Deus vai tendo suas experiências, algumas maiores. Deus, ele, pelo menos eu entendo isso, né? Quando ele chama, tipo, Noé na arca, provavelmente ele não ficava todo dia falando com Noé, mas ele dava sinais. A palavra fala que os sinais, né, seguirão aos que creem. Mas, tipo, depois desse encontro, alguns meses depois eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Como eu tinha ficado muito tempo sem estudar, sem trabalhar, tinha um amigo do meu pai que ele fabricava uns espelhos, umas molduras. E aí, tipo, essa provavelmente foi, assim, né, para minha vida profissional, foi uma das maiores ajudas que meu pai me deu. Ele me levou até o Banco Itaú, abriu uma conta no meu nome. Eu peguei um talão de cheque, comecei a comprar os espelhos com esse amigo dele, com um cheque predatado. E aí na época o cara até falou, se você não vender nada, você me liga, eu não deposito o cheque. Eu seguro um pouquinho, mas graças a Deus eu tenho conta, acho que há 15 anos, nunca voltou um cheque meu. Isso é muito bom também. Eu ia lá, pegava 2 espelhos, né, trazia, né, vendia um, comprava mais 2, aí vendia 2, comprava mais 3. Hoje eu tenho um acervo, com tudo assim, mais ou menos uns 2 milhões de reais, assim. Tipo, comecei sem nenhum real, tipo, sem conhecimento, só com vontade de vencer e tal. E com cheque que não tinha fundo, assim, entendeu? Mas nunca voltou. Tipo, o cheque Jesus, em breve voltarei, mas glória a Deus, ele vai voltar, mas meu cheque nunca voltou. E aí eu pegava um espelho, vendia, comprava 2 e foi indo até hoje, né? Tipo, os quadros a gente faz assim também. Eu faço leilão e, assim, eu continuo comprando alguns quadros, né? Sempre vendo um, compro 2, vende 2, compra 4, vai indo. O que marcou muito para eu sair das drogas, acho que foi o amor de Deus. Eu sempre gostei de ter muitos amigos, sei lá, de conhecer várias pessoas, mas fora no mundo, a gente não tem amigo, a gente tem colegas para... Eu pude viver isso com Deus, entendeu? Um amor que Ele me deu, que eu só chorava de alegria, assim, de sentir esse amor que acho que ninguém tinha me dado, entendeu? Tenho uma família maravilhosa, eu tenho 3 irmãos, os meus pais são vivos, mas eu pude ter mais uma família na igreja e assim, amigos verdadeiros, entendeu? Tem amigos de quando eu me converti, há 14 anos atrás, que são super amigos até hoje, entendeu? Mesmo não estando, às vezes, tão juntos, né? Porque alguns, sei lá, casaram, né? Tem as suas vidas, mas é uma amizade muito pura, né? Muito verdadeira. E principalmente o amor de Deus. Deus é... Então, meu pai ele entrou aqui em 1990, e aí acho que ele ficou, sei lá, até 2002, mais ou menos, aqui nessa casa.
E aí foi nessa época, quando eu vendi os espelhos na rua, que eu encontrei o antigo proprietário do imóvel. Eu fiz uma venda para ele, né? Aí eu comecei a conversar com ele, né? Que eu estava vendendo os espelhos na rua e tal. Aí, assim, como ele tinha comprado o imóvel do meu pai, e assim, foi um ótimo negócio que ele fez comprando a casa e tal. Aí, assim, ele praticamente, ele falou, pode ir usando a casa que eu não estou usando, pode ir usando, eu não vou te cobrar nada. Eu fiquei 6 anos sem pagar aluguel para ele. Aí depois a gente reformou o imóvel inteiro e aí, eu estou há 2 anos, aí agora tudo certinho. Aluguel, IPTU, seguro, tudo direitinho. Isso também não existe, é a mão de Deus, né? Porque em frente ao shopping Higienópolis, por mais que era uma casa, assim, a casa era muito simples. Era uma casinha velha, mas também foi Deus que tocou no coração dele para fazer isso, né? Para emprestar o imóvel para eu usar esse período aí. Logo que eu entrei não tinha nada para vender, mas assim, eu tinha alguns amigos que era desse ramo, eu peguei um pouco de imóvel com um, né, um pouco com outro e nessa época chamei meu irmão que estava desempregado, tal, para ele ser meu sócio, para ele me ajudar. Ele também tinha, né, alguns amigos que tinham loja de imóveis. Aí, assim, eu fiquei uns 2 anos, 1 ano e meio sócio com meu irmão. Então, a gente montou uma lojinha que era ali embaixo, uma garagezinha, e aí foi indo. As próprias pessoas do bairro, né, foram trazendo coisas para vender para a gente comprava e revendia, né? Aí, assim, né, nessa época eu vendia, era mais antiguidades. Eu vendia prata, porcelana, cristais, aí os móveis antigos, lustres, tapete, todas essas coisas. A outra loja que eu tenho ainda é de antiguidades, assim, que fica em Pinheiros. Eu vendia esses objetos, era loja de antiguidades, e aí assim, eu comecei a frequentar leilão de obra de arte. Alguns leilões que tem, né, em São Paulo. Comecei a gostar muito de arte, história da arte, Para mim, a época eu achei que fosse dar menos lucro do que vender antiguidades, que eu não ia ganhar tanta grana, né? Eu não tinha cliente para quadros, mas assim, foi uma escolha mais por esse lado né, que eu achava as coisas meio oprimida. Falei, prefiro trabalhar com o que vai me dar menos lucro, mas que eu vou trabalhar mais feliz, entendeu? E eu comecei a trabalhar com uns quadros e eu fui conhecendo, né, novos clientes, tanto o cliente vendedor quanto o comprador. E a coisa foi virando, né? Tomou outra proporção. Gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre as atividades diárias da galeria, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Aqui nós somos uma galeria, nós ficamos com a porta aberta, mas o foco principal aqui da galeria é a organização de leilão. Nós realizamos um leilão por mês. Então a gente faz o pré-leilão e o pós-leilão, a gente pega obras consignadas para os leilões e a gente também tem um acervo próprio da galeria que vai para o leilão. Então as nossas atividades é a organização e o pós-leilão. Na organização a gente cuida de toda a parte de marketing do leilão, toda a divulgação, a gente envia os convites para os clientes e também a gente monta o acervo que será leiloado. Esse acervo, ele é composto de obras tanto da galeria quanto consignadas. Quem faz a avaliação é o Vitor Hugo junto com o nosso leiloeiro. Então a gente recebe as obras, a gente verifica se elas estão aptas para entrar no leilão, e estando aptas a gente coloca elas no acervo. Os nossos leilões, eles têm em média de 200 lotes cada leilão e é um leilão por mês. Então é uma venda de atacado, digamos, né? Então a gente tem um leilão, a média de venda dos nossos leilões é 90% do que entra no leilão. Depois a gente tem um pós-leilão, que é fazer o recebimento de todos esses lotes e fazer a entrega desses lotes, que seriam esses quadros, para os clientes que fizeram a aquisição dessas obras. Nós funcionamos aqui de portas abertas, porque caso algum cliente que esteja passando na rua ou tenha visto o nosso site queira vir e fazer uma compra direta, a gente também faz, mas o foco mesmo é venda de leilão. Nós trabalhamos aqui de segunda a sábado. Então, a célula começou aqui acho que há uns 4 meses, né? Aqui no nosso espaço. Aí assim, já teve célula de ter 86 pessoas.
tenho certeza que aqui vai ser um lugar assim que vai, tipo, formar pessoas para o reino, entendeu? Quem crê em Deus, nada é impossível. Ficou impressionado com essa história? Vem e participe do Recri e conheça tantas outras de superação impactantes como esta. Compartilhe essa história com amigos, familiares que poderão se identificar com essa história de superação. Entre em contato através do e-mail que está aparecendo para vocês aí. Nos vemos no próximo programa.